Olá pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live nossa. E essa live de hoje tem como tema como preservar a sua saúde mental ou a saúde mental em tempos de pandemia, certo? Então, e aí eu quero saber como você tem preservado a sua saúde mental em tempos de pandemia. Uou! Boa! Ao vivo só presta assim. Fixar. Então, como você tem preservado a sua saúde mental em tempos de pandemia? Tá? Então é importante a gente pensar sobre isso, o que a gente vem fazendo, o que nós estamos fazendo para preservar a nossa saúde mental em tempos de pandemia, ok? Então sejam todos muito bem-vindos e agora eu quero saber como você tem preservado a sua saúde mental. Importante, né? Pensarmos a respeito disso. Então, vem comigo, será um momento lindo, maravilhoso e incrível. Espero que vocês possam desfrutar desse tema, que esse tema possa ser um tema muito bom para ajudá-los ao longo da jornada de vocês, ok? Então, vamos para frente. Como você tem feito para preservar a sua saúde mental? Você está fazendo algo ou você está tentando fazer algo para preservar a sua saúde mental? É importante pensarmos sobre isso, certo? Então, a gente entende que nesse novo normal é preciso se reinventar. Muito mais que se reinventar, é preciso a gente se readaptar, ou melhor, se adaptar ao novo. E tudo que é novo nos assusta. Tudo que é novo é muito difícil. Por quê? Porque tira a gente da zona de conforto, tá? Então a gente sai da zona de conforto, a gente perde aquela zona de conforto que a gente tinha e a gente precisa se adaptar a algo que a gente nem nos nossos piores pesadelos pensou um dia viver, pensou um dia passar, certo? Então, tudo que nos tira da zona de conforto é muito mais difícil. E a gente precisa ter sempre isso na mente. Então, está muito ruim para mim agora, obviamente, existe uma zona de conforto, certo? Sejam todos muito bem-vindos a esse momento muito especial. Então, antes de pensarmos, né, é interessante, antes de começar a falar mais profundamente, mais aprofundadamente, eu queria falar uma coisa com vocês bem importante. Né? O quanto a pandemia tem mexido com você. Né? O quanto você tem se esforçado para se readaptar. Que é importante, muito importante a gente pensar a esse respeito. Tá? Então aqui, algo bem interessante para que a gente possa pensar é que a gente sempre para, né, para pensar sobre a pandemia em si, o quanto ela tem mexido com você. O quanto tudo isso tem te feito repensar e quebrar a cabeça. O quanto você tem se desenvolvido em suas relações, né? O quanto tem te desgastado em suas relações. Então, quando a gente pensa no desgaste da nossa relação, ou melhor, das nossas relações, é importante a gente usar de sinceridade, né? O quanto a gente tem se esforçado, inclusive, para conseguir se sair bem. Porque não basta a gente sobreviver, ou melhor, viver a algo de qualquer forma. A importância de como a gente passa pelas dificuldades também é muito relevante a gente pensar o como, certo? Então, isso mexe, a pandemia mexe com a gente por completo. Não tem como a gente dizer que não, porque sim, mexe. Então, como você está preservando a sua saúde durante a pandemia? Isso é uma questão que eu quero que vocês possam pensar
a respeito, ok? Então, e quando eu digo vamos pensar e chamar para pensar, é importante, sim, tá? Que vocês se perguntem o quanto ou o quão de certeza, o quanto de certeza vocês têm daquilo que vocês merecem para vocês, né? Então, quanto eu sei do que eu mereço? É importante a gente pensar sobre isso, tá? O quanto a gente acredita que merece essa coisa que nós temos certeza que nós merecemos. Então, é importante saber o que você tem certeza daquilo que você merece. Por exemplo, eu mereço um momento de descanso para mim. Eu mereço desfrutar de um tempo para mim. Eu mereço ter um tempo de qualidade com a minha família, né? Eu mereço, enfim, o que você merece para você? O que te faz bem? O que te deixa confortável, né? O que te faz feliz? É sempre importante a gente pensar sobre o que te faz feliz, certo? E aí, é importante também pensar o que você tem feito para se readaptar e passar por esse novo normal, certo? Então, lembra, né, que a gente precisa pensar que a pandemia, ela traz abalos, certo? E o como a gente recebe e o como a gente consegue, aí entra a questão da resiliência, né? O como a gente se permite se abalar pelas coisas também conta demais, certo? Eu sei que muitas pessoas nesse momento não estão bem. Disso eu tenho plena certeza, tá? Está difícil, mas está difícil para muitas pessoas. E eu entendo isso, eu entendo como isso tem sugado suas energias para além daquilo que você achava que um dia iria suportar, né? Mas aqui hoje eu tentarei trazer pontos importantes, discutir pontos importantes de como a gente pode fazer para passar por esse momento da melhor forma possível, da forma mais leve possível. E tudo a gente tem que lembrar que é baseado no que você tem hoje, certo? Então, a gente passa, inclusive, a valorizar até mais o nosso meio, a nossa vida, o que a gente tem disponível pra gente, tá? Então, a gente passa, inclusive, a ser muito mais grato. E isso é importante, quando você passa a ser mais grato pelas mínimas coisas que te ocorrem. Então, eu acredito que muitas pessoas aprendeu a ser mais grato, tá? Então, uma das coisas que acontece nessa pandemia e que ainda hoje tem sido muito vivo nas pessoas é a questão do medo. É o medo de morrer, né? É o medo de adoecer. Então, esse medo, ele é sempre muito acentuado, certo? E sim, o medo é uma emoção primária, tá? E que é importante a gente lembrar que ter medo é bom, tá? Porém, o medo, ele não pode vir e tomar conta de você a ponto de lhe travar. E a gente vai trabalhar as emoções na jornada que eu lancei. Quem tiver interesse, clica no link da bio, que é da biografia da pessoa no Instagram, ou chama no direct, tá certo? E o que acontece? A gente também na pandemia tem medo de perder as pessoas que a gente ama, né? Quando isso vem à mente, que a gente pensa ou supõe que sim, estamos também sujeitos a perder quem a gente ama. A gente viu muitas pessoas perderem seus entes queridos, né? Talvez vocês que estão aqui não perderam ninguém, mas muitas pessoas que nós conhecemos perderam um ente querido, tá? Então, assim, a gente tem medo na pandemia de perder os meios de subsistência, né? Então, vai sobreviver de quê? O que a gente vai fazer? Por isso que a pandemia também veio nos ensinar que a gente sim tem condições e capacidade de nos reinventar, certo? Então, a gente consegue se adaptar ao novo. O nosso cérebro,
quando a gente está em meio a uma situação dessa, por exemplo, né, onde a gente precisa estar se reinventando, precisa raciocinar, onde a gente está vivendo um algo novo, o nosso cérebro, ele reprograma, certo? E ele, consequentemente, se adapta, faz com que a gente se adapte ao novo. E isso é muito interessante, tá? Então, a gente também tem medo de, durante a pandemia, ser excluído, né? Socialmente, porque a gente pode ter sido afetado pela doença. Quantas vezes aqui a gente não já observou pessoas que dão espirro e agora todo mundo faz todo aquele estardalhaço. Quando as pessoas dão um espirro, as pessoas não podem nem soar o nariz, né? Então, antigamente, muito interessante a gente pensar sobre isso. Porque já houve tempos de eu encontrar pessoas com máscara e essas pessoas que estarem na fila de máscara estarem sendo, ou no ambiente, né, do supermercado, estarem sendo até motivo de chacotas e inclusive discriminada porque estava usando máscara. Então, se a pessoa está usando máscara, ela está doente. Ela está com algo grave que vai me transmitir. Essa pessoa não deveria estar aqui, tá? Então, vem a pandemia e torna o normal a gente tá de máscara e tá convivendo com as pessoas de máscara o tempo inteiro, certo? E usar máscara se tornou agora algo comum aqui pra gente, que não era comum aqui, mas nos países ocidentais isso se tornou comum. Outro medo que nós temos durante a pandemia, que é muito acentuado. Além de ser separado das pessoas que a gente ama, a gente também tem medo de não receber o suporte financeiro que antes a gente recebia. E isso mexe com o nosso emocional, quando algo vai nos faltar, tá? Então, vai faltar algo para nossa subsistência, né? Vai faltar alguém que a gente ama, vai faltar o provedor. A gente corre esse risco. Então, isso acentua muito mais o medo durante a pandemia, tá certo? E aí, algo bem importante que eu gostaria de discutir com vocês. Então, é muito esperado a recorrência também, né, de impotência perante aos acontecimentos que a gente lida ao longo do nosso dia, certo? Ao longo de nossa semana. Então, a gente pode ficar mais com uma irritabilidade mais acentuada, né? Aumenta a nossa irritabilidade, aumenta a nossa angústia, a nossa tristeza também tende a aumentar, certo? E quando a gente está realmente isolado, 100%, recebendo em casa os mantimentos, essa irritabilidade e a tristeza, ela tende a aumentar. Então, é um misto de sentimento que a gente precisa administrar e que nem todo mundo consegue administrar bem. Fora que, além de você nem conseguir administrar bem os seus sentimentos, as suas emoções, você termina encontrando com pessoas que não compreendem você, não compreendem de forma alguma e não fazem o mínimo esforço para tentar te ajudar e te compreender nesse momento tão difícil que você enfrenta, certo? Então, o quanto você tem se sentido só? Você sabe uma coisa que eu tava pensando? O quanto a gente se sente só, mesmo acompanhado. Você percebe? É familiar isso que eu lhe falo? Então, isso acontece muito, tem acontecido muito, tá? E eu queria que vocês pensassem sobre isso. Poxa, eu tô com a mulher, eu tô com minha esposa, tô com meus filhos e eu me sinto só estando com eles. E aí, faz sentido? Então, assim, por que isso ocorre? Por que você se sente só estando acompanhado das pessoas que você ama, né? E aí é preciso repensar sobre as relações de vocês. O quanto essa relação está fortalecida. O quanto essa relação está solidificada. Tá certo? Então, é importante pensar. Sim, vocês precisam pensar a respeito disso. Tá? Então, assim, o quanto esse sentimento de solitude, né, essa solidão que você tem mesmo acompanhado, vai contribuir para você, para o seu bem e para o bem dos outros, porque todo mundo sente a sua ausência, a sua distância. Então, será que realmente é devido à pandemia esse seu sentimento? Ou é algo que já tem sido alimentado, que está sendo alimentado ao longo de muitos anos, mas que na pandemia isso se acentuou? Porque você passou a conviver mais, tem pessoas que trabalham no home office. Então, assim, é importante. E eu trago aqui
para que você consiga realmente parar um pouco e pensar e refletir a respeito das suas relações. Como anda essas suas relações? Como ela está solidificada? Ela está fortalecida, baseada em quê? Certo? Então, talvez, quando você para para pensar a respeito disso, eu estou só, mas ainda assim eu estou acompanhado, mas ainda assim eu me sinto só. Então, automaticamente, eu acredito que você vá tomar uma decisão importante para você. Não, talvez essa sua sensação de ficar só, essa sua reclusão, né? Você se torna mais reclusa, você não quer interagir, você não faz questão de interagir com sua família. Porque existem pessoas que estão aqui presentes que viver no ambiente familiar é a coisa mais natural do mundo. Sentir felicidade e prazer ao passar um dia fora, longe da família e voltar para casa feliz, isso é comum para muitas pessoas. Automaticamente ela deixa de ser comum para muita gente também, tá? Não é isso que acontece aqui. Então, assim, qual é a sua reação comportamental mais recorrente durante a pandemia? Como tem sido a tua reação comportamental durante a pandemia, né? Então, existem algumas reações comportamentais importantes que eu possa trazer e que eu vi que era muito importante a gente trazer e discutir aqui hoje, tá? Essas reações comportamentais, elas podem ser alteração ou alterações, né? Distúrbio no apetite, né? Ou então falta de apetite, ou você tem um apetite em excesso. Importante pensar sobre isso, certo? Outra coisa, alterações também, ou então distúrbio no seu sono. Então, você pode ter insônia, dificuldade para dormir, ou você pode estar dormindo demais, ou você pode estar tendo pesadelos recorrentes, certo? Então, conflitos interpessoais, tá? Conflito com seus familiares, com a equipe de trabalho. É bem importante pensar como está sendo a sua reação comportamental que mais se repete, certo? Então, mais recorrente durante essa pandemia. E aí, só você vai conseguir pensar, parar, rever alguns conceitos e ver onde você pode ajustar e o que está de fato te fazendo bem e o que de fato está te fazendo mal. Agora sim, é importante pensar que muitas das coisas que está te fazendo mal não é por causa da pandemia. Já te faz mal há muitos anos atrás. E só agora, durante a pandemia, isso se acentuou, tá certo? Então, assim, violência, tá? Também pode estar acontecendo. A gente tá vendo aí que existe um aumento exacerbado da violência doméstica, tá certo? Então, como você tá sobrevivendo a isso, tá? Como você se sujeita a determinadas coisas. A relação, nessa parte da violência doméstica, então, como se dá a sua relação com o seu cônjuge, com o seu parceiro, tá? Então, como você constrói essa relação, como você solidificou essa relação, é muito importante, é fundamental e imprescindível, tá? A gente precisa repensar muito sobre isso. Isso vai ser um tema de próxima live. Então, assim, pensamentos recorrentes sobre a epidemia. Tem pessoas que realmente estão em pânico, não querem sair de casa de forma alguma. Não conseguem retomar de forma alguma. Ainda que minimamente, elas não estão conseguindo retomar, tá? Então, a gente sabe que nada mais vai ser como antes. A gente tem plena convicção disso, né? Então, mas isso não significa que a gente deva literalmente travar, parar tudo e não conseguir mais. Se isso está te acontecendo, é hora de sim recorrer a um auxílio, de uma ajuda profissional para te ajudar nessa readaptação, tá? Então, algo bem presente e bem importante, perdão. Então, pensamentos recorrentes sobre a nossa saúde, como a gente vai ficar, ou e agora, como vai ser, quem vai ser o próximo a morrer.
E se você voltar às suas atividades normais, né? O que vai acontecer, como que vai ficar a nossa família, tá certo? Tudo isso é importante que vocês pensem a respeito, tá? E também esse pensamento muito presente sobre a morte e o morrer, tá? Então a gente sabe que ele realmente é constante, certo? E aí, para algumas pessoas, o convívio familiar, ele é comum e é algo prazeroso, na verdade, que é como a gente começou aqui. Mas para outras pessoas não é dessa forma. E aí eu lhe pergunto, onde está o erro? Se esse convívio familiar deixou de ser importante, onde está o erro? Onde foi que essa importância se perdeu, tá? Então, eu não sei, mas você saberá essa resposta. Então, se eu tô te convidando a pensar, sim, pare para pensar. Onde foi que perdeu a minha vontade, o meu desejo de conviver com a minha família, de estar junto da minha família? Porque isso era para estar fortalecendo você durante a pandemia. E se está te enfraquecendo, se isso não está te fortalecendo, se não está te fazendo bem, se você não faz questão de estar com sua família, e aí talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. E é importante pensar porque muitas das coisas a gente vai empurrando com a barriga, né? No dito popular, a gente vai tapando o sol com a peneira. Para que pensar sobre isso agora? Não é verdade? Para que tomar uma decisão importante agora? Depois e agora a gente se encontra diante de uma pandemia, onde todas as emoções, todos os sentimentos, tudo, todas as informações e de uma só vez é uma cachoeira realmente de emoção que se depara sobre você. E você precisa tomar decisões também diante desse momento, porque o tempo não para, ele segue e você precisa acompanhá-lo, ok? Então, eu não sei responder essa pergunta, mas você saberá se responder a essa pergunta. Então, cabe uma reflexão, certo? Outra coisa bem importante, o diálogo. O diálogo nas relações familiares, ela é de extrema importância. Então, isso não tem ocorrido muito, né? Falta a paciência. Então, se está te faltando paciência, de estar dialogando com o teu parceiro, algo está errado. E onde está o erro? Eu não sei. Você tem que saber, né? Ou deveria, minimamente, saber onde está o erro. E aí, eu trouxe aqui algo muito legal para a gente discutir agora, né? Que é o seguinte. O medo, ele sempre acentua de acontecer algo com quem a gente ama, né? Porque são as pessoas que estão próximas e isso, sim, também é uma zona de conforto. E é importante pensar que qualquer um de nós estamos na berlinda ainda da Covid. O Covid não acabou, né? E a gente vai conviver com isso por muitos anos. Então, ainda correrá o risco, certo? Então, quais as estratégias, né, de cuidados psíquicos que a gente pode estar realizando durante a pandemia? Então, qual a sua estratégia? Certo? O que você tem usado? O que você tem feito? Tá? Muito do que você consegue fazer também está ligado à sua autoconfiança e à sua autoestima. Então, perceber como está a sua autoconfiança e a sua autoestima é muito importante, tá? Perceber o que você quer, o que você tem de recurso. Os recursos que você tem, ainda que minimamente, se você estiver com sua autoestima bem trabalhada, você consegue ver, por exemplo, uma garrafa PET de 2 litros, ou enfim, seja lá o tamanho que for, você consegue ver como um instrumento para continuar as suas atividades físicas dentro do seu lar. Certo? A gente sabe disso. A gente precisa se reinventar. E aqui é como você tem feito isso durante a pandemia. Então, você quer sempre alguma desculpa, tá?
Então, qual que é a desculpa? Ah, não. Pra mim só serve se for peso. Só se for o ferro da academia mesmo. Mas, você sabe que aquele galão de 5 litros que vem desinfetante, amaciante, aquilo ali cheio de água ou não, se tiver com o próprio produto, ele também serve de peso para você. E você é feliz do mesmo jeito, executando a mesma atividade que você aprendeu a fazer na academia durante anos de sua vida. Mas, se o isolamento social tem mexido tanto com você, tem te imobilizado tanto, a ponto que você não vê mais, não tem mais prazer nas coisas que antes você tinha, ainda que seja para você se reinventar dentro do seu lar, porque é o recurso que você tem. E se você nem isso consegue fazer, então perceba que essa seria uma das estratégias, você se reinventar e você não está conseguindo, então eu imagino que esteja sendo muito mais difícil para você. Às vezes a gente tem um condomínio e o condomínio travou, né, o uso de maquinários da academia do condomínio. Mas o que eu tenho em casa? Eu, por exemplo, corri 5 quilômetros dentro da minha casa, certo? Então, cada um vai se readaptar da maneira que consegue, né? E aí, vamos pra frente. Mandem coração aí pra eu saber que tá legal, que tá bom e que vocês estão entendendo tudo. Então, ó, reconhecer e acolher, tá? É importante, porque reconhecer meus medos e acolher meus medos, isso sim me ajuda nessa questão da estratégia que eu preciso utilizar, tá? Então, se faz necessário você reconhecer e acolher seus medos, tá? Então, procure pessoas de confiança para conversar, para desabafar, para compartilhar um pensamento, para compartilhar suas emoções. Porque, veja, a gente não é feliz, ninguém é feliz o tempo todo. Não existe essa pessoa feliz o tempo todo, tá? E muitas vezes a gente se engana com o sorriso alheio, com a foto alheia que a gente vê na rede social. A gente sempre vê aquela pessoa muito no glamour, a gente sempre vê aquela pessoa muito maquiada. E, enfim, a gente faz uma leitura do outro, achando que aquilo ali é a perfeição e aquela pessoa ali é perfeita. Ela não tem problema, mas ela tem problema, tanto quanto você, certo? Não se engane. Então, ó, outra forma de estratégia que você pode utilizar, pessoal, é as ferramentas, né, de cuidado que você tem usado nos momentos de crise e de sofrimento. O que é que você tem feito? Ah, eu tenho aprendido a meditar. Eu tenho lido mais, né? Então, pessoal, vocês precisam ler mais. Vocês precisam se proporcionar o autoconhecimento. Você só tem a ganhar. Então, eu tenho dificuldade para falar, para externar o que eu sinto. Mas vai existir alguém que é um porto seguro para você, eu acredito, né? Mas também eu sei que tem pessoas que não têm essa pessoa na vida, certo? Não tem essa pessoa na vida. Tem pessoas que sabe que qualquer coisa que vai falar, ela vai ser o quê? Recriminada, né? Discriminada, porque esse pensamento ou essa fala dela ou essa divisão de sentimento não é compatível com o que o outro pensa, com o que o outro fala. Então, eu imagino que nesse momento de pandemia, para você, esteja sendo muito difícil, porque você não tem ninguém para desabafar. Você não tem ninguém para contar. E é aí que você pode recorrer à psicóloga, ao serviço profissional, certo? Brincadeiras à parte, tá? Então, busque auxílio profissional, sim, porque funciona. Sim, porque é uma ciência, tá? Porque existem pessoas capacitadas, preparadas para te ouvir, tá? Muito embora você acredite no seu sabotador de que não, eu consigo resolver só. E veja, se sozinho você não está conseguindo andar, se você não tem ninguém, qual vai ser a alternativa que você vai utilizar? Então sempre vai vir o pior em sua mente, tá? Nunca vai vir o melhor. Então é importante você ter alguém
para falar, tá? Então, sim, tem pessoas que são seu próprio porto, né? E conseguem se sair muito bem. Mas isso não é a grande maioria. Isso é uma minoria, tá? E aí, vamos pra frente. Outra coisa. Se você estiver trabalhando durante a pandemia, então você precisa estar atento às suas necessidades básicas. Então, em que consiste a sua necessidade básica? Porque não adianta você estar no ambiente onde você está prestando um desserviço. Você não está trabalhando bem, você não atende ninguém bem, você não executa a sua atividade bem, porque você simplesmente não consegue controlar as suas emoções. Você não consegue, de forma alguma, se concentrar, tá? Em si. Em perceber que aqui existem pessoas, outras pessoas que precisam de mim, que precisam do meu apoio, que precisam do meu serviço, que precisa que eu preste o meu trabalho, eu recebo para isso. Então, eu sou feliz nesse trabalho, eu faço o que eu gosto, eu cheguei nesse patamar de exercer a atividade que eu amo, que eu realmente sempre sonhei, tá? Porque pouquíssimas pessoas conseguem a vida profissional onde ama. Pouquíssimas pessoas. Isso elas vão conquistando ao longo dos anos, ao longo do tempo de sua vida, tá certo? Então, antes, muitos de nós ralamos muito, passamos por diversas situações, lidamos com diversas pessoas, com culturas diferentes, com características diferentes. Então, em meio a essa pandemia, você está trabalhando com pessoas que têm personalidades distintas. Então, você precisa estar muito centrado. Aquela sua resiliência, você tem que estar com ela muito ativada para conseguir lidar com todas as pessoas, certo? Para você entender e gerenciar seu emocional, participe da minha jornada das emoções. Acontecerá do dia 21 ao 25 de setembro agora. Só é me chamar no direct ou então acessar pelo link da bio, tá certo? Jornada das Emoções, e vocês vão falar diretamente comigo e eu vou guiar vocês nessa jornada. Vai ser linda, tudo muito preparado para vocês, ok? E aí, investir e estimular também, pessoal, as ações compartilhadas de cuidado, participar de grupos terapêuticos. Muitas vezes no trabalho possui esses grupos, né? Esses grupos, se não possui, você pode criar um grupo. Muitas vezes a gente fica esperando de alguém que caia do céu. Muita coisa não vai cair do céu. Você vai precisar ir atrás, entendeu? Ou você vai precisar criar, você vai ser o primeiro. Eu vou trazer isso, fale com sua chefe, olha, traga o projeto para o seu chefe. Mostre para ele o porquê que aderir a esse projeto vai trazer benefícios no seu ambiente de trabalho. Você fica só esperando as coisas acontecerem e você cheio de ideia, guardando a ideia para você. Então, abra a boca, falem, compartilhem seus conhecimentos, as suas ideias. Vocês são magníficos, tá? Compartilhe sua ideia com outro, porque duas cabeças pensam mais do que uma, pensa melhor do que uma. Então, vamos compartilhar conhecimento. Sim, nunca é demais, tá? Outra coisa importante, reenquadrar os seus planos de estratégia de vida. Perceba, a gente vive um momento diferente, a gente precisa agora se reenquadrar. Reenquadrar todos aqueles nossos sonhos, pensamentos, planejamentos, eles vão ter que ser reenquadrados ao novo normal que teremos daqui para frente, certo? Então, mais uma vez, busque um profissional da área da saúde mental para lhe ajudar nesse processo. Porque a gente não consegue tudo na vida sozinho não, minha gente. Outra coisa, a gente nem consegue tudo na vida sozinho e a gente também não vai encontrar tudo gratuito não, tá? Precisamos perder o amor, porque significa investimento, tá? Vou até falar um vídeo agora. Vou botar um vídeo sobre isso. Eu escuto muito essa frase. É caro, é caro. Vamos lá, vou montar uma coisinha para vocês, aguardem. Então, ó, busque fontes confiáveis que tragam informações. Quando eu falo de autoconhecimento, você precisa ler, você precisa aprender sobre as coisas, principalmente as coisas que você tem. As pessoas vivem no achismo.
Vive no achismo. Eu acho que eu tenho, eu acho. Minha gente, busca um profissional da área da saúde, porque o profissional vai dizer a você o que você tem. A única pessoa competente para lhe diagnosticar é o profissional habilitado para isso. A mesma coisa é se automedicar. Então, a camarada se automedica, mas não sabe nem o que é que tá tomando, não sabe nem os efeitos colaterais do medicamento. Aí depois apresenta várias situações e quer resolver com a terapia, porque se a terapia não resolver, o problema é de quem? Do psicólogo. Como é que pode isso? Tá errado, certo? Então, muito cuidado com o que você julga sobre ser caro ou, não, depois, adiando. Vou fazer um vídeo sobre isso, sim. Tô inspirada, viu? Então, compartilhe as ações que vocês têm, as estratégias que vocês têm. Muito bom a gente compartilhar, porque isso tende a aumentar a sensação de pertencimento no convívio social, tá? Porque quando a gente tá nesse momento de isolamento, a gente tende a ter muitos pensamentos negativos, tá? Outra coisa importante, estimular o espírito solidário. Participe de ações com seus amigos, façam doações, tá? Veja na comunidade as necessidades, na sua rua mesmo. Às vezes tem uma viúva que precisa de atenção e ela não recebe. Às vezes tem uma pessoa também que passa por sofrimento psíquico. Então, como essa pessoa é cuidada? Muitas vezes ela é sozinha, não tem mais nenhum parente que mora perto, não tem ninguém, ela é literalmente só, ela mora só, ela vive só. Então, como é que você se predispõe a ajudar essas pessoas ao longo de sua vida, tá? Então, às vezes é chegando com uma fruta, enfim, qual o cuidado que você demonstra para essas pessoas? Isso é importante, tá certo? Então, coisas para vocês pensarem. Eu gosto muito de uma frase de John Eliot, que ele deixa a gente pensar a respeito do seguinte: a confiança é um estado de espírito pelo qual você acredita que nada é impossível. Pessoal, muitas vezes quando a gente está diante de uma situação muito difícil, muito complicada, e para nossa falta de sorte, a gente encontra com pessoas que não contribuem para a nossa evolução emocional. E elas tendem a nos fazer mal, tá certo? Isso acontece, tá? Não era para acontecer. E aí, eu imagino, né, que você, nesse momento de pandemia, sinta muita tristeza, né? Esse sofrimento intenso que lhe sonda, que lhe perturba, que tira seu sono, tá? Então você fica cada vez mais perturbado, você não consegue funcionar, você não consegue se sentir bem com nada, certo? Então, pode complicar muito mais para que você tenha condutas suicidas, certo? Então, sim, nesse momento de isolamento, isso acontece. Então, o nosso comprometimento significativo, tá? No nosso cotidiano, na nossa forma de funcionar no nosso dia a dia, ela fica bem reduzida, certo? Então, porque esse novo nos tirou primeiro o direito de ir e vir. Então, você é obrigado a se isolar, você não pode sair de casa. E pegou todo mundo de surpresa, certo? Então, a gente acaba tendo também maiores dificuldades na nossa vida familiar, na nossa vida social, na nossa vida no trabalho, tá? Fica mais difícil. Então, a gente acaba tendo um risco muito maior, tá? Inclusive de suicídio. Essas ideações, elas acabam tomando conta da mente de vocês, tá? Então, tem pessoas que estão aí com problemas de álcool e drogas, certo? Talvez pessoas que não usavam passaram a usar. Pessoas que usavam estão intensificando, aumentaram o uso. Então, estão abusando do álcool e das drogas
devido à pandemia, tá certo? E aí a pessoa pode estar evoluindo aí para uma depressão maior, né? Psicose e transtornos aí por estresse pós-traumático, né? Então, esses são os casos mais graves que requerem uma atenção, sim, especializada, e por isso a importância de você buscar um profissional para trabalhar essas questões em você, tá? Outra coisa bem importante, lembra que a autoconfiança, para que eu consiga elevar minha autoconfiança, eu preciso, sim, sair da zona de conforto, tá? Eu tenho que ter mais atenção a mim. Eu não sei se você está disposto a sair da zona de conforto. É muito importante, tá? Então, eu não sei o quanto que você presta atenção em você, porque muitas vezes a gente perde muito tempo prestando atenção no outro. E quando a gente olha muito pro outro, a gente esquece de olhar pra gente. E isso só nos traz problemas, tá? Então, a falta de investimento em você. Lembra, aquilo é caro, isso é caro, não, terapia é caro, não sei o que é caro, tudo é caro, uma atividade física é caro, então assim, veja bem, vai vir um vídeo a respeito disso, aguardem. Busque o autoconhecimento mais uma vez, isso eleva a nossa autoconfiança, certo? E a gente precisa ser honesto e verdadeiro conosco. Seja honesto e verdadeiro com você, certo? Preste mais atenção em você, depois que você preste atenção no outro. Mas foque em você, ok? E aí, outra coisa bem interessante. Vocês precisam lembrar que as ações de cuidado, particularmente, né? Quem começou a se cuidar no início da pandemia, então essas ações de cuidado, particularmente no início da pandemia, te auxiliou a não tornar mais crônico ou a não acentuar, a não elevar os efeitos, certo? Ou as reações da situação que o isolamento traz em você, certo? Não consigo, Manuel. Vou beber daqui a pouco. Então, compreenda que os cuidados, eles precisam ser compartilhados. Acabe com essa mania de pensar que fulano tem uma vida perfeita. Ele não tem problema. Fulano é perfeito. Veja, o carro dele é um carro importado. E é um cara triste. É um cara que tá infeliz. É um cara que tá bem com a família. Pode acontecer isso? Pode acontecer. Só que os bastidores do ser humano, a gente não sabe. A gente só sabe aquilo que as pessoas postam, certo? Ou aquilo que a gente sabe do outro. Mas não venha você dizer pra mim que você sabe da vida do outro por inteiro, pautado, ou melhor, baseado na rede social. Que todo mundo é feliz. Ninguém tem problema na rede social, certo? Acabe com essa mania que isso é mentira. Não existe essa pessoa feliz, 100%, certo? Não esqueça disso. Outra coisa bem importante. Não medicalize o cuidado, né? Tampouco trate-os como doentes psiquiátricos. Ou seja, medicalizar significa o quê? As questões que elas não são médicas e você quer torná-las médicas. Então, muito cuidado com relação a isso, tá certo? E quem está oferecendo ajuda psicológica, ela deve, consequentemente... Veja, a pessoa que oferece ajuda para você, psicológica, então ela deve desenvolver em você, né? Desenvolver durante a situação uma escuta responsável, cuidadosa e paciente. Sim, porque a disposição emocional do profissional que está do outro lado para te ouvir, ela conta demais, tá? E veja bem, tem pessoas que hoje não suportam psicólogos, e eu conheço pessoas assim. Por quê? Porque a pessoa não estava num dia bom, o que acontece, e transfere para o paciente, cliente, que de fato não está a fim de atender e simplesmente frustra o outro. E o paciente, cliente, faz o quê? Nunca mais eu vou para psicólogo. Psicólogo não presta. Processo não funciona. Veja, por causa de uma pessoa, todos os outros não servem. Mentira também, isso faz parte do sabotador, certo? De sua mente. Muito cuidado. Então, o profissional que está lhe atendendo, ele deve explorar suas próprias concepções, certo? Então,
Ele não tem que impor a visão dele. Ele tem que te fazer pensar. E eu amo fazer vocês pensarem. Vamos combinar. Gosto de fazer vocês pensarem. Eu gosto de catucar a ferida de vocês, porque tem que fazer pensar. Certo? Por fim, você não está sozinha. Isso eu garanto a você. Por mais que as pessoas com quem você pensava que poderia contar, você não consegue contar. Você não está sozinho por isso, tá? Lute por você com toda a sua força. Isso mesmo. Você precisa lutar com a sua força, porque eu não consigo colocar a minha força em você. Gostaria muito que isso funcionasse. Mas eu acredito que as minhas postagens, eu acredito que as minhas lives têm surtido efeito na vida de muitas pessoas, tá? Mas eu não posso pegar a minha força e botar em você. Então você precisa lutar por você. Exatamente. Sim, você vai conseguir mudar. E vai conseguir mudar para melhor, pessoal. Tá? Você foi criado para ser gigante, para ser grande. Mesmo que assim pareça, não estás só. Não estás só. Certo? Eu adorei esse momento que tive aqui com vocês. Muito obrigada por estarem aqui comigo, tá? Sou muito grata por vocês estarem disponível para me ouvir, certo? Então, um beijo em cada um de vocês. Que vocês tenham um término de semana leve e que vocês parem para pensar e revejam essa live, compartilhem essa live e assim mais pessoas terão o privilégio de ouvir, de aprender e de startar para algo. Outra coisa que eu queria falar, se inscreva na jornada das emoções. Vocês vão amar. Aquelas pessoas que não podem se proporcionar semanalmente um atendimento, se permita a um valor muito pequeno, irrisório, para tudo que você vai conseguir, tá? Eu e você juntos por uma semana vai ser incrível, certo? Se cuidem. Fiquem com Deus. Um abraço a todos, pessoal. Muito obrigada, viu? Tchau, tchau.